Fizeram-me um desafio para que eu dissesse qual é o nome do Espírito Santo. Pois bem, eu aceitei o desafio. Primeiramente, devemos entender o significado de nome para compreendermos essa questão. De acordo com o dicionário Vini, a palavra nome é usada acerca de, em geral, o nome pelo qual uma pessoa ou coisa é chamada e também a tudo que o nome implica no que respeita a autoridade, caráter, hierarquia, majestade, poder, excelência. A tudo que o nome abrange. Este é o caso de Deus. O dicionário Vini até coloca o nome de Deus entre aspas. Por quê? Na verdade, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo não têm assim nomes totalmente claros na Bíblia. Eles têm nomes, mas que na verdade são nomes funcionais. E você vai perceber que isso se aplica às três pessoas da divindade. Como exemplo, para analisarmos o significado do nome, vamos analisar Êxodo capítulo 3. E aqui eu já lanço um desafio. E você pode discordar perfeitamente e escrever aqui no canal no YouTube para juntos chegarmos a uma conclusão. Quem apareceu a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3? Eu vou ler o texto bíblico de uma forma simples, lógica e bíblica. Por que eu digo lógica e bíblica? Porque algo que apresenta só uma lógica humana é falso. Agora, quando tem a lógica humana recheada, diríamos assim, pela lógica divina, aí é verdadeiro. Então vamos ler o texto pela lógica divina, seguindo o texto de forma simples. Em Êxodo 3, verso 2, diz assim: O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo do meio da sarça. Aqui diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Agora olha o verso 4. O Senhor viu que ele havia chegado perto para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Você está vendo a confusão entre as pessoas aqui? No verso 2, quem apareceu foi o anjo do Senhor. No verso 4, o Senhor, ou seja, Javé, e Deus. E aí esse indivíduo que se identifica em um momento como anjo do Senhor, depois como Deus, depois como Javé, no verso 5 diz assim, ó, Deus falou, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Ou seja, o anjo de Jeová que estava aqui não era qualquer um. Ele havia tornado aquele ambiente santo pela presença dele. E olha o que diz o verso 6. E acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ou seja, claramente, o anjo do Senhor, que é uma referência a Cristo pré-encarnado, ele é identificado com Javé, em Êxodo capítulo 3. Só não enxerga isso quem não quer. Quer ver um outro exemplo da profundidade do significado de nome e que não há um nome específico só para Deus Pai, por exemplo? Veja como o Espírito Santo é chamado em Atos 28, 25. Nós vamos comparar Atos 28, 25 a 27 com Isaías 6, 9 e 10. Vamos então ler aqui Atos 28, 25 a 27, que diz o seguinte. No momento de partir, nem sempre concordavam entre si. Paulo só acrescentou uma palavra. Como é exata a palavra do Espírito Santo que declarou aos vossos pais pelo profeta Isaías. Vai ter com este povo e diz-lhe, por mais que ouçais, não me compreendeis. Por mais que olheis, não vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, eles se tornaram duros de ouvido, taparam os próprios olhos, para não verem com seus olhos, não ouvirem com seus ouvidos, não compreendam com seu coração e não se voltarem para Deus. E eu os curarei? Curioso é que ao Paulo mencionar que o Espírito Santo declarou algo, ou seja, uma força ativa, declarar, falar algo, coisa sem cabimento, né? Ele simplesmente
está pegando Isaías 6, 9 e 10. Veja, aqui foi o Espírito Santo que declarou isso. Vamos ver quem declarou isso em Isaías 6, 9 e 10? Como é importante, meu amigo que acompanha este canal, nós estudarmos a Bíblia de uma forma lógica e contextual, para não cairmos, repito, na pecadora lógica humana. Isaías 6, 9 e 10. Ele disse, no verso 8, vamos ver quem está falando isso. Ouvi então a voz do Senhor, aqui é Javé, que dizia, a quem hei de enviar, quem irá por nós? E eu disse, estou aqui, envia-me. Ele disse, vai, dirás a este povo, com os ouvidos ouvis, mas não compreendereis. Com os olhos olhai, mas não conhecereis. Embota o coração deste povo, torna pesados seus ouvidos, tapa-lhes os olhos. Que ele não veja com os olhos, nem ouça os seus ouvidos, que seu coração não compreenda, que não se converta e seja curado. Em Atos 28, 25 a 27, Paulo mencionou que foi o Espírito Santo quem declarou isso. E aqui em Isaías 6, 9 em diante, quem declarou foi Javé. Então perceba, meu amigo, não só o Pai é chamado de Javé, ou Yahvé, mas também Jesus em Êxodo 3 e o Espírito Santo, quando comparamos em Isaías 6, 9 e 10 e Atos 28, 25 a 27. Então dizer assim, o nome do Pai é esse, e o Espírito não tem esse nome, e Jesus não tem esse nome, sinceramente é uma coisa absurda, é uma aberração teológica. Agora vamos para outros nomes do Espírito Santo. Como eu mencionei, não tem nomes específicos, próprios, diríamos assim, pessoais, na verdade, em relação a Deus. Por exemplo, o Pai não vai ser chamado, um exemplo, de Leandro, né? Ou de Nelson, ou de Júnior, ou de Pedro, ou de João, seja quem for. Ele vai ter nomes que tenham relação com os seus atributos. Ok? E o Espírito Santo é apresentado com vários nomes que apresentam os atributos dele. Por exemplo, em 2 Pedro 1, 21, o Espírito Santo é declarado como sendo o autor das Escrituras. Eu posso perfeitamente chamar o Espírito Santo de autor, não é? Ele é o autor das Escrituras, ele inspirou as Escrituras. Em João 14,16, ele é chamado de Consolador. A palavra grega paráclitos significa um advogado, alguém chamado a estar ao lado de outro alguém. Então, este é um nome que especifica uma função, um atributo do Espírito, Consolador. Não é? Em João 16,13, diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Ele é chamado de guia. Eu posso entendê-lo aqui como o guia da humanidade. Em João 8,16, diz que ele pode testemunhar, eu posso chamá-lo de testemunha de Deus. Né? Em Romanos 8,26, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o quê? Intercessor. E destaco, Jesus é intercessor em 1 João 2,1, no sentido de interceder pelo perdão dos nossos pecados. Já a intercessão do Espírito Santo tem a ver com o aperfeiçoamento das nossas orações. O papel de intercessão refere-se a pessoas, seres pessoais. E outro nome do Espírito Santo em João 16,13 é Espírito da Verdade. Considerando que nome na Bíblia se refere também aos atributos do ser envolvido, podemos perfeitamente chegar à conclusão que essas especificações e atributos do Espírito Santo podem sim ser nomes do Espírito Santo. Só não vê isso quem não quer. Cuidado, amigo telespectador, meu amigo que acompanha aqui no canal, cuidado com essas supostas verdades lógicas. Sabe por quê? Nem tudo que é lógico é verdadeiro e nem tudo que é verdadeiro é lógico. Há muita mentira bastante lógica. Por exemplo, em Gênesis 3, quando Satanás disse que Eva não morreria, tinha uma lógica. Mas era verdade? Não, era uma mentira vinda do diabo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2 que o evangelho é loucura para aqueles que não aceitam a salvação, ou seja, a verdade era irracional.
para certas pessoas era ilógica e a mentira em Gênesis 3 era lógica. Então tenha muito cuidado. Não se esqueça de que em Isaías 55, 8 e 9 é dito que a lógica divina, né, é superior à lógica humana. Assim como os céus estão longe da terra, assim os pensamentos de Deus estão longe dos pensamentos humanos. Então fique ao lado da lógica bíblica, porque a lógica humana pode perfeitamente ser influenciada pela lógica de Satanás, como tem ocorrido, infelizmente, né, entre muitas pessoas que alegam usar a lógica divina, mas usam puramente a lógica humana deturpada pelo inimigo. Que você não seja mais uma dessas pessoas, tá bom? Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, de compartilhar este conteúdo com as pessoas para que juntos evangelizemos, ensinemos a verdadeira e pura Palavra de Deus. Tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.